Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Alexandre, muito prazer. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns insights de você, operador de Magazine Luiza, né? Você que comprou lá nos R$ 20, né, e está amargurando um bocado aí de prejuízo. O papel agora está cotado ali próximo aos 4,50. E aí nesses últimos dias o papel chegou a dar uma avançada, né? Será que agora é o momento de Magazine Luiza? Será que agora ela vai disparar, vai voltar lá para os R$ 20? Vai voltar lá para os R$ 15? Ou é um voo de galinha, né? Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguma situação gráfica, né, de Magazine Luiza que eu estou visualizando agora, né? Uma opinião minha, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? O objetivo desse vídeo é trazer um material educacional para você, né, sobre o mercado financeiro. E além disso eu vou trazer algumas variáveis macroeconômicas que fizeram com que a Magazine Luiza, né, sofresse bastante aí de 2021 para cá e pode fazer com que a gente tenha bons números para ela nos próximos anos, né, nos próximos meses agora, dependendo aí de como que vai ficar o mercado, beleza? Então a gente, nas últimas semanas, a gente começa a verificar um avanço considerável aqui no gráfico de Magazine Luiza, né? O papel saiu lá dos 3,16 e agora está cotado aqui a 4,30, né? Amanhã sai o resultado do primeiro TRI de 2023. Estou gravando esse dia no dia 14/5, né? E amanhã, dia 15/5, sai o resultado. E aí a gente pode ter vamos ver se a gente pode ter alguma surpresa ou não. Inicialmente a gente teve um fluxo comprador muito forte, né? O papel ele sinalizando aqui agora uma potencial figura de reversão chamada triângulo simétrico, né? A gente consegue verificar essa figura nesse livro do Flávio Lemos, é um livro excelente, tá? Você que quer aprender análise técnica, eu recomendo você ler um pouco desse livro. E aí é basicamente esse padrão gráfico aqui, que é o chamado triângulo simétrico, que basicamente você vai ter na formação de topos, né, e fundos ascendentes. Então, fundos ascendentes e topos descendentes, e vai meio que afunilando, né, vai criando um triângulo. Esse movimento basicamente é um equilíbrio na oferta e na demanda, tá, pessoal? Basicamente é os compradores comprando cada vez mais caro e os vendedores vendendo cada vez mais barato. E aí você tem no rompimento dessa linha de tendência de alta, né, ou essa linha de tendência de baixa, que foi um conteúdo que a gente trouxe aqui para o canal, você pode ter um movimento de impulsão, que é a projeção basicamente da cabeça, né, vamos falar assim, lá do topo do triângulo ao fundo desse triângulo, tá? Nenhuma curva de oferta e demanda, isso é explicado dessa forma, né? Você vai tendo um aumento de oferta e uma queda, né? Um aumento na demanda e uma queda na oferta, um equilíbrio de preço, e depois você tem um movimento forte, né, que está retratando aqui. Esse triângulo ele está projetando bem, tá bem esticado, né? Se a gente pegar a projeção dele lá do topo desse canal até o fundo, tá? E acredito nisso, dado as condições macroeconômicas. Então, assim, graficamente, né, a gente visualiza aqui um potencial triângulo simétrico, projetando lá no suporte, né, nessa região de suporte aqui de 2020, tá? Beleza. Pessoal, o que aconteceu com o Magazine Luiza quando eu vou operar varejo? Na minha opinião, né, o varejo é o setor mais difícil de se operar na bolsa, na minha opinião, tá? E o que aconteceu de 2021 para cá, que acabou que a Magazine Luiza ela saiu lá dos R$ 20 e veio buscar aqui os R$ 2, né? O que aconteceu, né? Então ela teve uma queda praticamente de 90% no preço dela. Basicamente, pessoal, a Magazine Luiza ela saiu de 2016, né, para 2021 com uma alta considerável, né, se a gente pegar de 2016 que ela estava cotada lá no 0,03, claro que ela teve alguns desdobramentos, subiu bastante, e aqui em 2021 para cá ela caiu bastante. O que aconteceu, né, nesse cenário? Basicamente o que aconteceu, a gente teve um movimento, né, na situação de juros, tá? Então o juros ele saiu lá de 14,50, foi parar lá nos 2
em 2020. E aí, de 2020 para 2022, a gente teve vários eventos que fizeram com que a inflação disparasse. E aí eu vou trazer um gráfico para vocês entenderem. Isso aqui é o básico quando você vai operar varejo, você tem que saber disso, tá? O básico, isso é o básico. Então a gente teve aqui, por exemplo, que a gente está no site do Banco Central e a gente visualiza esse gráfico, né, do preço, IPCA e meta de inflação. Então a meta de inflação é essa linha aqui em cor preta e o IPCA é esse corrido. Então a gente consegue visualizar que em 2017 até 2020 estava tudo dentro dos conformes. Então o juro estava operando em 2%, estava tudo bem, né? O mercado, consumo muito forte, né? O crédito estava relativamente barato e depois a gente teve uma pandemia. Dentro dessa pandemia, né, claro que a gente teve toda aquela situação, né, na cadeia de logística, né, no consumo de forma geral, e a gente teve um avanço no dólar, no mundo todo sofreu, né, e depois a gente teve o rebate disso. Além dessa situação de pandemia, em 2021 a gente teve uma crise hídrica, que aí também corroborou para o aumento da inflação. E depois de 2022, a gente teve uma guerra que está rolando até hoje, né, da Rússia e da Ucrânia, que acaba corroborando, né, para a alta das commodities. Aí você teve petróleo subindo, você teve trigo subindo, né, você teve soja subindo, e aí, de forma geral, né, os preços dos produtos também dispararam. E aí a gente teve essa inflação saindo do que estava dentro da meta e disparando, né, para níveis altíssimos. O Banco Central vendo isso, né, ele tem uma meta que está lá embaixo, né, a meta tá aqui, ó, né, que ele vendo isso, o que ele vai fazer? Opa, eu preciso utilizar algumas das minhas políticas, né, para conter essa inflação. Ele utilizou o que? A política monetária, e dentro disso você tem o que? O aumento de juros. Então os juros ele saiu lá de 2% lá para 13,75%, numa escalada muito rápida, né, basicamente um ano, né, 13 copons, reuniões de copons seguidos subindo. E aí, né, consequentemente, você teve Magazine Luiza junto com todo o setor de consumo despencando. Então não foi só Magazine Luiza que sofreu. Via Varejo sofreu, Grendene sofreu, todas as empresas, né, que estão vinculadas, né, dentro desse sentido de varejo, de consumo, sofreu bastante com esse aumento de juros. E aí hoje a gente tem uma situação um pouco diferente, né? E aí que a gente começa a entender um pouco dessa ideia aqui, o porquê que o gráfico está dizendo que a gente pode ter uma reversão em Magazine Luiza. Não estou falando que a gente vai ter, estou falando que a gente pode ter. Porque a gente já teve 3, né, copons seguidos que o Banco Central mantém a taxa Selic em 13,75. Ele estava subindo e agora está mantendo a 13,75. Por que ele está fazendo isso? Porque ele visualizou que a inflação, né, teve uma queda considerável e ela está chegando próximo à meta dele. Então ele não precisa acelerar mais naquele remédio que ele tem, que é a taxa de juros. Ele pode começar até a fazer um movimento inverso, né, porque o juro alto não é bom para ninguém, né? O crédito, fica ruim a situação de custo de dívida, custo de oportunidade, né, bolsa lá embaixo. Então, assim, juro para baixo, bolsa para cima, basicamente é isso. E o setor de varejo, ele é totalmente impactado, dado que, poxa, você tem ali o custo, né, do crédito, né, então, que fica mais caro. Você tem a inflação, então aquele consumidor, em vez de ele comprar, eu tô sem dinheiro para me comprar comida para mim, né? Fazer uma compra legal para minha casa, vou comprar uma geladeira, um notebook, uma outra coisa? Não, né? Então acaba que as varejistas também começam a sofrer. E além disso, dentro desse movimento, né, a gente também teve outros players grandes chegando, né, e marcando presença dentro do território nacional. O Mercado Livre, que já ficou mais forte, a Amazon, Shopee, né, agora vem essa Shein, tem várias outras varejistas aí que, né, estão ganhando mercado e acaba que as nacionais vão perdendo mercado. Então o movimento, pessoal, de Magazine Luiza, que ela saiu lá dos R$20 para cá, você como operador de varejo tem que entender, falando claro que tem outras variáveis, mas a principal variável é o aumento da taxa de juros. O aumento dessa taxa de juros, basicamente, o Banco Central faz como um remédio para conter a inflação, que disparou, né, por diversos fatores, pandemia, crise hídrica, guerra, né, que a gente teve, né?
então acaba que sofre bastante. E hoje, né, Magazine Luiza, né, mostrando aqui pra gente, talvez seja um voo de galinha ou não, mas se a gente pegar graficamente ela formando um triângulo simétrico, né? E até dentro do livro, né, a gente tem esse tipo de padrão de reversão, que basicamente é o equilíbrio da oferta e da demanda, dada o Banco Central começar a sinalizar que ele pode, né, jogar os juros para baixo nas próximas reuniões. E se joga juro para baixo, o mesmo movimento que a gente teve de Magazine Luiza saindo lá dos R$20 para os R$2, pode ser que a gente tenha uma alta no setor como um todo. Quando a gente vem aqui para o consumo, né, o índice de consumo, a gente também verifica outro padrão gráfico, né? Esse padrão gráfico chamado fundo triplo, né? Então a gente tem aqui, ó, um fundo triplo, um potencial fundo triplo aqui, né, nesse índice de consumo. Esse índice contempla Via Varejo, contempla Magazine Luiza e outras varejistas. Então a gente consegue visualizar que a gente tem um potencial padrão de reversão aqui nesse índice também, dada essa situação macroeconômica. E aí, é claro, né, a gente está falando de se tudo ocorrer, né, de forma normal, não tiver um outro probleminha, né, essa guerra inflamar, outra coisa, outra condição macroeconômica, né, dadas o que a inflação, né, está mostrando para a gente nos últimos meses, pode ser que a gente tenha uma queda na taxa de juros, pode ser que o setor de varejo se beneficie com isso. Então a gente já tem os players se posicionando. Essa esticada, pessoal, quando a gente fala de bolsa, a gente tem que pensar também de um movimento. Quem comprou vai vender. Então você não pode pegar em um movimento de euforia, né? A gente teve uma pernada aqui de 2,67, buscando lá os 4,45. Depois a gente houve outra queda, que é o que? Basicamente uma realização. O varejo, né, é um setor muito difícil de operar, é um setor de alta volatilidade. Então, assim, é um setor popular, né, por ter essas empresas que está mais na boca do povo, mas é muito difícil de operar, beleza? Então, eu trouxe nesse vídeo, basicamente para vocês, uma análise, né, por que a Magazine Luiza caiu tanto e por que ela está dando essa esticada. Então o mercado está visualizando que a gente pode ter uma queda na taxa de juros, e aí, com essa queda na taxa de juros, com a política monetária, né, mais tranquila, né, não tão contracionista do jeito que está, a gente pode ter o setor, né, de varejo disparando um pouco, mas a gente também tem que se atentar que Magazine Luiza perdeu bastante o mercado com outros players, né, e também se atentar aos números dela, né, que vai sair, a gente tem que ficar ligado, né. Então é isso, tá, pessoal? Fico por aqui. Comenta aqui se você gostaria que eu opinasse em outro setor ou outra empresa. Se você gostou desse vídeo, se realmente esse vídeo trouxe para você um certo conhecimento, realmente agregou para sua vida, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal. Se não agregou, não tem problema, pode deixar um comentário, um feedback para a gente melhorar aqui também. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.